Eleições autárquicas 2025. Durante a próxima hora vamos olhar para o concelho de Campo Maior, no distrito de Porto Alegre, nesta mega operação Conta Lá, em que trazemos até si o debate sobre o seu concelho. E para esta conversa convidámos todos os candidatos dos partidos com representação na Assembleia Municipal. Está por isso connosco o Luís Rosinha, o atual presidente da Câmara Municipal de Campo Maior e candidato do PS, procura um segundo mandato à frente da autarquia. Pedro Reis é o candidato da CDU. A cabeça de lista do Chega é Cristina Mourelo. Muito obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite e estarem connosco aqui na próxima hora para debatermos Campo Maior. O meu desafio é igual para os três, agora nesta fase inicial de debate, e queria que me traçassem um diagnóstico real, o mais atualizado possível, do concelho de Campo Maior. Vamos a isso? Luís Rosinha, podemos começar por si? Com certeza. Antes de mais saudar a Mariana, saudar os meus colegas de debate, o Pedro Reis pela CDU e a Cristina Mourelo pelo Chega, e dizer que, tendo eu o grato prazer de ter sido o eleito para gerir os destinos nos últimos 4 anos do nosso concelho, dizer que efetivamente temos feito um caminho que tem sido o caminho que também tem sido possível. Nós, efetivamente, durante estes 4 anos, tentámos fazer aquilo que mais conseguimos fazer, mas tivemos aqui também questões muito importantes e que, para o início do debate, também me parecem a mim que devem ser devidamente escrutinadas. Nós vivemos aqui um período em que, para câmaras pequenas, fechámos um quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020, e tivemos a oportunidade de renegociar aquilo que podia ser um próximo programa comunitário 2030. Com certeza que nas vossas entrevistas irão ouvir muitos autarcas a falar sobre fundos comunitários, sobretudo no Alentejo, porque efetivamente é esse um dos grandes trabalhos que nós temos que fazer, é andar à procura das verbas para poder fazer face a esses mesmos projetos. Parece-me a mim que conseguimos consolidar aqui um trabalho muito importante do ponto de vista da habitação. Seguimos numa estratégia local de habitação. Aquilo que nos propomos nos próximos 4 anos é alterar essa mesma Já vamos estratégia. falar de habitação. Vamos ao seu real diagnóstico do concelho, assim, muito rapidamente. Como eu gosto de dizer e costumo dizer, e humildemente o faço, sabemos que ainda há muito por fazer. Mas aquilo que nós fizemos nestes 4 anos foi sempre feito de uma forma muito consolidada, olhando para aquilo também que eram os recursos financeiros, e por isso hoje também temos uma Câmara muito bem do ponto de vista financeiro, capaz de assumir as suas despesas com os seus parceiros. Pedro Reis, lanço-lhe exatamente o mesmo desafio, por favor. Obrigado, Mariana, e cumprimento também a Cristina e o Luís Rosinha. Muito obrigado ao canal Conta Lá pela iniciativa. Obrigado. Parabéns. Em relação ao diagnóstico, o candidato Luís Rosinha acabou de dizer que há muito por fazer. Eu concordo que há muito por Vocês fazer. devem concordar os dois. Mas muito poderia ter sido feito e mais bem feito do que aquilo que foi feito. Portanto, o diagnóstico que nós fazemos, nós CDU, é um diagnóstico baseado numa recolha sistemática de informação, num contacto diário com os nossos munícipes. Eu moro em Campo Maior, ali no bairro Operário, cruzo-me constantemente todos os dias com imensa gente trabalhadora das fábricas, da Delta, da Hutchinson, da função pública, das finanças, das escolas, do centro de saúde, etc., dos pequenos e médios empresários e comerciantes, e o diagnóstico que eles me traçam é globalmente negativo. Negativo porquê? O Concelho de Campo Maior, não falo só da vila em si, mas falo também de Ouguela, de Golados e pronto, fundamentalmente, Ouguela, de Golados e Campo Maior, que são os três núcleos habitacionais maiores, têm-se degradado progressivamente em termos por exemplo, de limpeza, em termos de cuidado do arvoredo, em termos da recolha, dos detritos, dos lixos domésticos, etc. E as pessoas vêm sistematicamente fazer queixas. Isto não é invenção nenhuma. E depois a relação entre as pessoas, portanto, a relação da Câmara Municipal com as instituições, nomeadamente com as escolas, por exemplo, como eu sou professor e estou nas escolas, percebo-me com mais facilidade disso. Não tem sido uma relação, na nossa ótica, suficientemente frutuosa e credível para que as coisas funcionem bem. Portanto, há assim um certo mal-estar que tem sido evidenciado, e é isso que eu estou aqui a transmitir. E depois, mesmo em termos de obra feita, é claro que houve obra que foi feita, de recuperação de património, não negamos, mas é muito importante
fazer coisas interessantes para os campomaiorenses e para quem nos visita nesses espaços. E já vamos saber as falta vossas muito propostas. em termos de comunicação, portanto, o diagnóstico é negativo e muito mais poderia ser feito e muito mais poderia ter sido feito. Globalmente é isto. Cristina Murilo, o seu diagnóstico também é negativo? Sim. É assim, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito e quero também quero que os campomaiorenses saibam a dificuldade que eu tive para estar aqui hoje. A dificuldade que eu tive para formar uma lista. Porque o Chega ganhou em Campo Maior, mas ninguém quer dar a cara. Em Campo Maior, infelizmente, 50 anos depois do 25 de Abril, existe medo. Medo das pessoas darem a cara por um partido. Porque são 50 anos de PS à frente dos destinos de Campo Maior. O PS está enraizado por todo o lado e as pessoas têm medo. Têm medo de perder o emprego, têm medo de não conseguirem um emprego, têm medo que os familiares próximos percam o emprego e não, apesar do Chega, como eu já disse, ter ganho em Campo Maior, eu tive uma dificuldade tremenda em arranjar pessoas... Está a falar nas eleições legislativas. Exatamente. Muito bem. Pronto. Se o Chega ganhou, foi porque houve muita gente que votou no Chega. Mas dar a cara... Sim, foi um dos 7 dos 15 conselhos em que venceu. Exatamente. Sim. Agora, arranjar pessoas que queiram dar a cara pelo Chega é quase impossível. Porque as pessoas dizem-me, sim senhora, votei no Chega, mas não posso dar a cara. Porquê? Porque tenho medo de represálias. E isto, em pleno 2025, é completamente inconcebível. As pessoas não serem livres se o PS e todos os partidos de esquerda apelam à liberdade de expressão. Em Campo Maior também tem que haver liberdade de expressão. E as pessoas têm que poder dizer, eu votei Chega, eu concordo com as ideias do Chega. Isso é logo um dos problemas fundamentais de Campo Maior, a falta de liberdade de expressão. E relativamente à governação, tudo o que é feito em Campo Maior é com fundos comunitários. Campo Maior... Eu não pedi a avaliação da Sim, governação, eu sim. pedi o diagnóstico real e o mais atualizado possível do Conselho, aos seus olhos, naturalmente. Pronto, é assim, para mim, tudo o que tem sido feito, como eu lhe disse, é com fundos comunitários. E o Campo Maior está ao abandono. Os últimos 4 anos está ao abandono. Está a Campo Maior, está de Golados, está ao Guela, está tudo ao abandono. A nível de limpeza, a nível de tudo. Muito bem. O Pedro Reis lançava já aqui para cima da mesa o tema da habitação. Eu sei que há obras em curso, 19 fogos, num valor de 2,5 milhões de euros, mas aquilo que eu queria perceber aqui com o Luís Rosinha, se for reeleito em outubro, é o que é que vai fazer nesta área, se vai continuar essa aposta na construção ou, por exemplo, requalificar edificado que esteja devoluto, por exemplo, no centro histórico. Nós, Campo Maior, não somos exceção. Há um problema com os centros históricos por todo o país, é transversal a todos os municípios deste país e é óbvio que nós continuamos a apostar sempre na reabilitação do nosso centro histórico. E fruto disso será a aposta que nos propomos para o próximo mandato de, em vez da requalificação ser feita apenas para questões sociais, porque era aquilo que nos levava o programa em curso do Plano de Recuperação e Resiliência ao primeiro direito, nós iremos agora passar para aquilo que é o arrendamento jovem. Os nossos jovens também têm há dificuldade no acesso ao crédito bancário, há dificuldade no financiamento do próprio arrendamento e será por aí que nós também iremos mudar a estratégia do ponto de vista da habitação, porque queremos nós também, com uma terra que do ponto de vista social tem os seus problemas, mas que efetivamente com esses 19 focos conseguiremos resolver grande parte deles. Portanto, agora mudaremos claramente a estratégia de reabilitação urbana e passaremos a fazê-lo para jovens. Será esse o propósito do ponto de vista da habitação nos próximos 4 anos. Pedro Reis, concorda com esta mudança de estratégia São promessas, não é? Vamos lá ver. Mas, de qualquer maneira, pela minha experiência, eu falo por mim e por quem eu represento e com quem estou em constante diálogo, eu fui viver definitivamente para Campo Maior em 1996 e foi um calvário arranjar uma casinha. Em 1996? Em 1996. E hoje continua a ser um calvário arranjar uma casinha com condições para toda a gente. Portanto, o direito constitucional à habitação... E a que preço já agora é que está atualmente? Diga? A que preço? O preço da habitação? Os preços são altos. Eu, na altura, pagava
praticamente metade do meu salário de professor por uma casinha com 2 quartinhos e uma casinha de banho e uma cozinha pequenina, na Rua da Praça, que é na zona histórica de Campo Maior. E hoje a situação piorou. Piorou porquê? Em primeiro lugar, dadas as circunstâncias e este não desenvolvimento significativo de Campo Maior, que deveria acontecer, até porque há lá empresas que deveriam promover esse desenvolvimento. Campo Maior tem perdido população. Se formos ver as estatísticas do INE, portanto, nos últimos 20 anos, foram largas centenas de pessoas que se foram embora, portanto, e a taxa de natalidade também baixou um bocadinho. Os alunos nas escolas, nomeadamente nas escolas públicas, são um bocadinho menor. Mas do distrito é o concelho que menos população perdeu. Mas perdeu também. Sim. E perdeu também, não é nenhum oásis, muito pelo contrário. Sim. Também perdeu e não devia perder, não é? Esse é o problema. Claro que não é apenas por causa das políticas da Câmara Municipal, também, mas por causa das políticas dos sucessivos governos de CDS, PSD, PS, obviamente, que sim, que é quem tem estado nestes últimos anos, há muitos anos nos governos e a criar... Pronto. Sim, mas voltamos à habitação. O que é preciso fazer na sua ótica e a que é que se compromete se for eleito em outubro? É planear melhor, portanto, é aproveitar aproveitar decentemente e em prazo útil todos os recursos financeiros que vêm do PRR, do Primeiro Direito, tudo aquilo que estiver ao alcance, obviamente, de todos esses instrumentos jurídicos e de financiamento. Mas fazer parcerias com a Cooperativa de Habitação, por exemplo, mais sérias, mais consequentes, mobilizar os imóveis devolutos, que infelizmente há muitos, apoiar diretamente as famílias, portanto, recorrer a todos os instrumentos possíveis que existem na lei, portanto, para garantir o direito à habitação condigna para todos. Porque, de facto, não existe. E há pessoas abandonadas. Ainda há bocadinho deram uma notícia de um senhor que mora lá perto vive sozinho, perto da Rua Direita, que é uma rua lá na zona histórica de Campo Maior, que vive sozinho, está abandonado e numa habitação com condições indignas, disseram-me há bocadinho, quer dizer. E isto não pode acontecer, é muito triste isto acontecer em Campo Maior, e acontece porque, infelizmente, os serviços sociais ligados à Câmara não estão a funcionar, quer dizer, ou funcionam de uma maneira... Mas já estamos a entrar noutro tema e eu quero também aqui dar a palavra à Cristina, que defende que o centro histórico deve ser reabilitado, que é preciso também apoiar os proprietários, mas também que o critério de atribuição das casas deve ser apertado. Sim, deve ser apertado. Não é dar casas à torta e à direita a qualquer pessoa, tem que saber se realmente necessitam das casas. Mas é o que tem acontecido em Campo Maior? É, sim. Eu não sei a quem é que estão a dar as casas. Eu conheço pessoas que estão na lista, que acho que há 60 pessoas na lista para a atribuição de casas. E o centro histórico tem que ser recuperado. Tem que ser recuperado para dar casas. Pronto, se a Câmara puder se apropriar de algumas casas, eu sei que há casas que já não têm herdeiros, que têm que ser, pronto, o herdeiro em princípio será o Estado, recuperar e arrendar. E além disso, os centros históricos, já que o PS, uma das bandeiras de 2021 foi o turismo, as pessoas também não vêm a um centro histórico ver casas a cair. Querem ver uma vila com casas como deve ser, não é? Podem ser casas antigas, mas não é preciso estarem a cair. Eu acho que o mais importante é recuperar as casas e fazer algum tipo de protocolo com construtores para criar um bairro com casas a preços acessíveis para os jovens. Portanto, defende a criação, da construção de um bairro. Sim, de um bairro, sim. Já agora, saber também se concordam e também gostava de perceber aqui com o Luís Rosinha se é mesmo assim, se as casas estão a ser atribuídas sem critério. É por isso mesmo que nós, nesta fase... Não há regulamento, por exemplo? Há um regulamento criado. Criámos um regulamento no último ano, onde, efetivamente, quem terá maior necessidade virá a ter a sua habitação de forma condigna. É importante também fazer aqui, olhar um bocadinho para trás, para aquilo que foi o trabalho feito durante estes 4 anos nesse aspecto dos prédios devolutos e desabitados. Nós, quando chegámos em 2021 à presidência da Câmara Municipal, tínhamos na ordem dos 130 imóveis por todo o concelho e nós fizemos um trabalho junto dos proprietários, porque efetivamente são eles os donos credíveis daquilo que é a sua casa, o seu património, e são eles também
que terão que tentar fazer e tentar resolver o problema de um prédio devoluto. Permite-me que diga que no ano 2025 para o ano 2026 iremos aumentar apenas, porque temos feito também isso, aumentar o IMI a esses prédios devolutos, iremos aumentar na ordem dos 70 prédios. Portanto, houve um trabalho feito aqui em cerca de 50 prédios. Temos questões administrativas do mais complexo que possa existir, algumas mais simples de resolver, mas temos-lo feito. É importante também dizer que quando se fala de Alguela e de Degollados, que são as duas povoações fora daquilo que é o centro normal e tradicional do concelho, que é Campo Maior, nós também tivemos a mesma posição, que foi adotar uma área de recuperação, uma área de reabilitação urbana, tanto para Alguela como para Degollados, o que significa que quem quiser reabilitar nesses mesmos centros terá benefícios fiscais do ponto de vista do próprio IMI, mas também do ponto de vista dos licenciamentos urbanísticos. Portanto, a Câmara Municipal também já ela está a fazer um apoio indireto a todos aqueles que queiram realmente reabilitar os seus prédios. Permitam-me só uma correção aqui a um detalhe do que o professor Pedro Reis deu há pouco, que o município de Campo Maior tem vindo a perder população. É só mesmo dar-lhe aqui a nota de que entre censos de 2001 e 2011, o município de Campo Maior subiu de população, efetivamente. 2001 e 11? Em 11, nós subimos de população. E de 2011 a 2021? Perdemos população, ainda assim, os tais 4%... São várias ruas vazias. Certo, mas não podemos dizer que há décadas que perdemos população, quando no meio disto tudo há uma década onde efetivamente nós subimos de população. Já que puxou essa questão da perda de população, e até foi inicialmente o Pedro ali a levantar essa questão, podemos também aqui discutir as vossas ideias e propostas para atrair população, atrair e fixá-la, que é uma questão que se prende com outras, que estão intimamente ligadas, que é o caso, por exemplo, do emprego. Emprego sim, com certeza, mas todo o emprego é importante. Portanto, nós temos emprego na administração pública, nas autarquias, nas juntas de freguesia, no centro de saúde, nos serviços de finanças, nas escolas. Portanto, esse emprego também é importante, o emprego público. E o outro emprego, o emprego das pequenas e médias empresas e das grandes empresas é igualmente importantíssimo. Mas tem que ser um trabalho sistémico, integrado, e não por partes como se cada uma das áreas fosse um compartimento estanque. Mas há empresas que têm tido dificuldade a fixarem-se em Campo Maior? Há pessoas, as empresas podem propor e ir para a zona industrial, né? E agora alguns anúncios têm sido feitos. No outro dia o Luís Rosinha apresentou o Cubo Íntegro, etc., que supostamente irá criar 80 postos de trabalho, quer dizer, mas é natural que os empresários queiram investir em Campo Maior e houve investimentos, por exemplo, o Distinção está lá. Quando eu fui viver para Campo Maior não havia lá o Distinção nenhuma e emprega lá centenas de trabalhadores. Não só de Campo Maior. Sim, em Porto Alegre também existe. Não, e no Polo de Campo Maior. Sim. Há muita gente aqui do Conselho de Elvas e dos concelhos vizinhos a trabalhar para atrair pessoas, para atrair empresas é preciso atrair as pessoas, porque as empresas são organizações de pessoas ativas, vivas, e é preciso que se defenda a qualidade de vida em Campo Maior, a cultura, a educação e a saúde. Em Campo Maior, atualmente, não se pode adoecer ou ter um pequeno acidente que possa ser tratado no centro de saúde antes das 8 da manhã e depois das 8 da noite durante os dias úteis, e aos fins de semana, sábados, domingos e feriados, não se pode ter nenhum pequeno problema de saúde, nem grande, quer dizer, depois das 2 da tarde. Quer dizer, isto é inaceitável. E há muita coisa que pode ser melhorada. Portanto, as pessoas, para virem viver aqui para o interior, para Campo Maior, nomeadamente, precisam ter bom teatro, bom cinema, boa música e todos os serviços públicos de grande qualidade. E, infelizmente, por dificuldades de comunicação e por falta de força, a Câmara Municipal não tem sido suficientemente representante dos desígnios, dos desejos dos campo-maiorenses. Deixe-me tentar descobrir aqui também com a questão... O Luís Rosinha, com certeza, tem assento como Presidente da Câmara na Associação Nacional de Municípios, e gostava de saber o que é que ele lá vai dizer, não é? Portanto, e a Associação Nacional de Municípios representa os municípios, entre os quais Campo Maior, e pode perfeitamente reivindicar, olha, por exemplo, mais serviços de saúde. Porque é que não há um serviço de saúde de estomatologia, dentista e higiene oral no centro de saúde, por exemplo? Faz falta. Há muita gente excluída de acesso à saúde dentária, por exemplo, que é uma das questões gravíssimas
por resolver do nosso Serviço Nacional de Saúde. Cristina Mourilo, o que é que faz falta atualmente em Campo Maior e que não faz com que as pessoas venham para Campo Maior e fiquem em Campo Maior? Faz falta trabalho em Campo Maior, empresas que possam dar trabalho aos jovens. Portanto, são precisas mais empresas. Mais empresas, mas com empregos de qualidade, não empregos precários. Empregos de qualidade, que as pessoas se sintam seguras para terem filhos e para se fixarem em Campo Maior. É isso que faz falta. Faz falta também ajudar o comércio local. Pronto, são muitos projetos, parece que agora vêm umas... Agora que é a altura eleitoral, vêm já para aí 3 empresas para Campo Maior. Que os projetos vêm todos ao de cima na altura eleitoral. Estranho o timing, é isso Sim, que está a querer dizer. É o timing, vêm sempre ao de cima os projetos e depois são todos metidos na gaveta. E depois ficam lá até daqui a 4 anos. Mas eu gostava de conhecer as suas medidas, falou aí na revitalização do comércio local. Sim. Gostava de conhecer as medidas do seu programa eleitoral. Olha, eu tenho uma ideia, é criar uma plataforma onde apareçam todas as lojas cá em Campo Maior, o que vendem, o horário e os contactos. Isso é muito fácil a Câmara Municipal fazer isso. Mas há esse desconhecimento no seio da população? É assim, pode não haver o desconhecimento, mas é muito mais fácil uma pessoa chegar a um computador, ver uma plataforma e ver o que é que vende aquela loja, ligar para lá, perguntar se tem, se não tem, para escusa de haver deslocações desnecessárias. O que também fazia falta em Campo Maior era um minibus para as pessoas se deslocarem, que já houve, por exemplo, entre Campo Maior e Debolados, já houve que foram retirados os minibus para levar as pessoas ao centro de Campo Maior. Era um minibus para Oguela também, porque estão 40 pessoas esquecidas em Oguela, que ninguém se lembra delas. Inicialmente começou por me dizer que são precisas mais empresas e, Mais sobretudo, empresas. o emprego qualificado. De Como é que qualidade. pensa atrair empresários e empresas para Campo Maior? É facilitar a burocracia. Facilitando a burocracia, resolve-se tudo. E isentar algumas taxas também. Uma pessoa que queira abrir ali uma empresa não pode estar, por exemplo, 6 meses à espera de uma licença. É o que acontece atualmente, Luís Rosinha? Não desconheço os dados que a Cristina tem É quanto tempo, então? sobre esses prazos. Nós, por exemplo, neste último tempo, e o professor Pedro Reis e a Cristina, que é normal do ponto de vista daquilo que é a oposição a quem está no governo, falam sobre propostas eleitorais do ponto de vista empresarial. Também, nesse caso, também tenho que dizer que também criei um regulamento para que as empresas viessem até Campo Maior e, ao mesmo tempo... Mas está a dar frutos ou não, esse Está a dar regulamento? frutos, porque é isto mesmo que me acusam agora, de eleitoralismo, porque as empresas se estão a instalar agora. Permita-me só dizer que das 3 empresas... Foi coincidência? Coincidência. Timing? O timing, claro, porque efetivamente nós também vimos num processo de pandemia, as empresas também demoraram a fazer a sua recuperação e agora sim começam a apresentar planos de investimento. Nós, e permita-me só corrigir que uma das empresas já está em processo de entrevistas para a tal criação de emprego e serão praticamente 30 empregos na área do cannabis medicinal e num futuro próximo, a perspectiva do empresário com certeza, será vir a fazer uma plantação também ao ar livre. O importante aqui também é dizer aquilo que a Câmara Municipal fez e aquilo que se propõe fazer. E nós, nestes 4 anos, conseguimos... Sobretudo aquilo que se propõe fazer, Sim, é isso sim, que estamos aqui a descobrir. Mas é importante olharmos para trás para projetar o futuro. E aquilo que eu lhe queria dizer, que vos queria dizer, era que nós, nestes 4 anos, desenvolvemos um projeto, um dos 10 projetos do país, que é uma área de acolhimento empresarial, de nova geração, no investimento do Plano de Recuperação e Resiliência, que já está em curso, mas que irá trazer de 10 a 12 milhões de investimento para essa mesma obra, com níveis de energia verde, de hidrogénio, de câmaras de vigilância térmica e que com certeza que isso será um fator de atratividade, tendo em conta a nossa localização geográfica e aquilo que é o posicionamento, como eu costumo dizer e gosto de dizer, no centro da Península Ibérica. Portanto, aquilo que se nota é que nestes casos, nestes 3 investimentos que falamos agora, até são capitais espanhóis que vêm a investir para o outro lado da fronteira, que mostra também que as nossas relações transfronteiriças estão claramente a funcionar. Nos projetos futuros, como efetivamente agora, por exemplo, esta empresa que se vai instalar chega ao pé do Presidente de Câmara e pede 10 mil metros quadrados de área,
como devem compreender, no Alentejo não é uma coisa muito fácil. Não tinha para lhe dar esses 10 mil Tinha, metros? tinha, tanto que ficaram. Mas, como acho que ainda vão vir mais empresas a pedir 10 mil metros quadrados, iremos avançar já avançámos com a compra de uma superfície que divide praticamente aquilo que é uma zona industrial mais antiga de uma nova, onde investimos praticamente 300 mil euros e onde nos propomos fazer nestes próximos 4 anos mais 45 mil. Portanto, os terrenos que estavam disponíveis não estavam a Já ser não estavam suficientes para grandes empresas. Para dar resposta. Para dar resposta a grandes empresas. Para os pequenos empresários, pronto, a Cristina diz que tem dados que demoram 6 meses. Sim. Para os pequenos empresários, nós temos parcelas mais pequenas, na ordem dos 400 a 500 metros quadrados. Aqui, com 45 mil metros quadrados de solo industrial, nós com certeza que iremos ter muita mais capacidade para receber mais pessoas. E se pensarmos que, aliado a isso, e ao projeto da área de acolhimento empresarial, nós iremos com certeza dotar ao empresário de uma coisa que é um fenómeno muito importante para as empresas, que é a energia, muito mais barata e sendo ela verde, até em processos de descarbonização futuros para a própria empresa. Não sei se a Cristina queria acrescentar alguma coisa, estava aqui a tentar só falar. queria dizer uma coisa, acho que em 2025 estar a arranjar desculpas com a pandemia, a mim não me parece normal. Nós estamos em 2025, Desculpa. já ninguém se lembra da pandemia. Desculpa, acho que a senhora não me ouviu bem. Eu, quando falei, foi do ponto de vista do investidor. Eu não arranjei qualquer desculpa para mim. Aquilo que eu falei foi, do ponto de vista empresarial, e hipoteticamente até terá mais experiência que eu nessa área, é importante perceber que os empresários vieram de um déficit e começaram a orientar aquilo que era o seu projeto futuro. Hoje em dia... Há alguns que não devem Desculpe, estar com muito déficit, porque o Cubo Íntegro é uma empresa com 2 milhões de volume de negócios e quer investir 22 milhões, esses não devem ter passado por uma pandemia, com certeza. Aconselho-a a visitar, a obter mais informação, porque aquilo que se calhar que me está a falar é apenas de capital espanhol e o Cubo Íntegro ou a sociedade tem muito mais investimentos pelo mundo fora. Portanto, se calhar já estamos a querer denegrir uma empresa que ainda não se instalou em Campo Maior. Não, eu não estou a Portanto, denegrir ninguém. há aqui uma questão importante Eu que é, estou só pronta. de um lado, falamos a eleitoralismo. Do outro lado, já não se pode falar na questão da pandemia. Há aqui questões... Eu quero também abrir o debate, claro, ali ao Pedro. Portanto, eu também acho que o Covid-19 foi a partir de 2019, não é? E realmente... Foi 20, mas pronto, o vírus nós fechámos as escolas em Campo Maior, portanto, em março salvo erro, de 2020, exatamente, na altura. Mas aquilo que o Luís Luzinha falou em relações transfronteiriças, e de facto nós temos, não é? Nós temos relações transfronteiriças todos os dias, diárias, Sim. já há muitos anos. E que até estão na origem de algum desenvolvimento económico que aconteceu em Campo Maior, mas nós pertencemos à Eurocidade. Badajoz, Elvas, onde estamos neste momento a gravar, e Campo Maior, a Eurobec. E eu pergunto o que é importante para que haja desenvolvimento económico e atração. Um dos fatores importantíssimos, para além daqueles que já eu referi, dos serviços públicos da saúde, etc., tema, por favor. é a questão dos transportes. Há muita gente em Campo Maior que não tem transporte. Pessoas abandonadas, pessoas idosas com problemas de saúde graves, já o tinha dito etc. também. Exatamente. E não há transporte público interno para garantir, por exemplo, ir a uma consulta médica, uma pessoa com dificuldades. E devia ser feito, na nossa ótica, aliás, propusemos isso até em Assembleia Municipal, fazer uma experiência de criar um transporte circular, um projeto piloto que depois... Sim, que fosse à zona industrial, por exemplo. Conversando com Elvas, com Badajoz, para que haja essa mobilidade. Porque nós sabemos que há movimentos pendulares entre estas três, a Vila de Campo Maior e as duas cidades. E isso nunca foi feito. Portanto, e é mais importante, uma Eurocidade não existe sem transporte, nomeadamente sem transporte garantido para toda a gente. Sim, mas e isso é um fator também de atração das pessoas para cá. Eu estou a falar também de transporte dentro de Campo Maior. E dentro. Minibus. Mas eu defendo isso. Quem é que não defende isso? Quem é que não defende isso? Foram retirados. Pode perfeitamente haver. Foram retirados. Claro. E os minibus... Mas quando é que foram retirados? Não tenho ideia, mas foram retirados. Não tenho ideia da altura que foram retirados. A Cristina, se não sabe,
Não sabe quando é que foram retirados. Pois, Quando é que foram? Quando é A que única foram? coisa que eu sei é que foram retirados, e é isso que interessa. Se foram retirados ontem ou ontem, isso não interessa Sim, é nada. preciso arranjar uma solução, se está a fazer Exatamente. falta à população, não Mas é? a mobilidade está muito limitada. E há outro tipo de mobilidade que promove economicamente o turismo, por exemplo, que é a mobilidade suave, criar ciclovias, passeios pedonais, etc., e desenvolvê-los, circuitos onde se anda a pé, porque os turistas gostam disso e os campo-maiorenses também. Olha, uma das últimas obras que se fez, que foi a variante à zona industrial, que depois que retira uma parte do trânsito dentro da vila e faz seguir o trânsito pesado diretamente para Badajoz. Retirou de facto o trânsito dentro da vila, isso é positivo para as pessoas se sentirem melhor e mais à vontade, com uma vida mais saudável, mas, por exemplo, ali ao lado a igreja a igreja a ermida de São Joãozinho ficou completamente abandonada de antes e os campo-maiorenses iam lá sistematicamente Mas eu queria abrir a também pé o e debate aqui voltavam, dos transportes, e agora já não acessibilidade, vão, portanto tudo mobilidade isto ao faz Luís, parte. para já primeiro para São perceber... pormenores, não são que é pormenores, são importante. pormenores que fazem com que este abandono dos campo-maiorenses fazem com que não venha para cá gente. Deixa-me só tentar não tenha perceber aqui vontade com de o vir, Luís, as pessoas têm que se fosse viver bem em possível, Campo Maior. Eu queria perceber estes 4 anos, fosse possível. o que é que fez ou o que é que não fez e porque é que não fez Aqui- e o que é que está disposto a fazer nos próximos 4. Se for reeleito, se está atento e Eu sensível a estas questões. Não vou entrar em questões de, por exemplo, como o professor Pedro Reis fala, e permita-me contar, Vou dar um professor, exemplo. sobre a questão de uma variante a Campo Maior, que são estradas nacionais e com regras próprias das infraestruturas de Portugal, e se Sim, algum dia foi tiver só para dar curiosidade... um exemplo. Mas com certeza que nós aí estará fora daquilo que é a nossa capacidade técnica e de jurisdição, porque a infraestrutura pertence a outra entidade. É importante também nós criarmos uma rede de bicicletas partilhadas, por exemplo, do ponto de vista da mobilidade, com estacionamentos próprios, Vê-se inclusive pouco ou à nada. porta da escola. Eu não vejo praticamente nada. O professor usa a bicicleta? Eu de vez em quando ando de bicicleta Não, para então- fins pessoais Mas e esporte. eu Olha, também não- Se calhar tem que ser mais tenho 3 dinamizada e bicicletas em minha divulgada. casa. Quando os meus filhos lá estão, eu vou O muitas vezes com professor eles. tem uma responsabilidade acrescida, porque é Exatamente. professor. Se calhar, se o professor começar a utilizar a bicicleta no seu transporte diário, se calhar alguns dos seus alunos também irão seguir o seu exemplo. Em relação àquilo que é a mobilidade suave, nós também fizemos um projeto que foi fecharmos um núcleo urbano do ponto de vista pedonal, que é o passeio a uma variante que essa efetivamente sim é da Câmara, e conseguimos fazer praticamente um percurso de 5 km interno, portanto também do ponto de vista da mobilidade. Mas eu queria chegar aqui a outro ponto que tinha que ver com, a partir do próximo dia 22 de setembro. Há aqui uma questão importante que parece a mim que quer o candidato Pedro, quer a candidata Cristina, desconhecem. É importante também fazer-lhes ver que a Autoridade de Transportes, neste momento, dentro do Alto Alentejo, é a comunidade intermunicipal. Sim. É quem gera toda a rede de transportes dos 15 concelhos do Alto Alentejo. E nós, neste momento, estamos a fazer um trabalho que iniciará no próximo dia 22 de setembro, em Campo Maior, e aqui não posso ser acusado de eleitoralismo, porque estamos a falar na comunidade intermunicipal, que trabalha para os 15 presidentes de Câmara e para várias forças políticas. No próximo dia 22, porque acho que falou-se aqui muito de transportes, mas esquecemos de falar também daqueles que já efetivamente geram o transporte em Campo Maior, que são os nossos taxistas. E então, no próximo dia 22, iniciaremos um projeto piloto que irá colocar uma série de linhas, que colocará também Alguela, Degolados e a própria cidade de Elvas, do ponto de vista estudantil também, que é muito importante, porque muitas das vezes há falhas naquilo que é o transporte dos alunos que estudam em Elvas e que são de Campo Maior, e então a partir do próximo dia 22, esse transporte a pedido, com determinadas linhas específicas, dado que se trata de um projeto piloto, será feito através dos nossos 8 taxistas, das nossas 8 praças do conceito de Campo Maior. Portanto, mais uma medida, efetivamente é o timing delas, dia 22, nos 15 municípios do Alto Alentejo. Que a Cristina estreia. O timing que a Cristina estreia. Eu não me parece que isso seja viável e, além disso, parece que o importante era saber a data precisa que deixou de haver transporte de Degolados. Isso a data precisa não interessa. O que interessa é que deixou de haver. E a procurar uma solução rapidamente. Exatamente. Aquilo que eu sei é que a Junta de Freguesia de Degolados também ela faz um transporte praticamente diário para aquilo que é o núcleo urbano. Eu não consigo chegar... É só das crianças da escola. Eu não sei... Não. A Junta de Freguesia faz transportes das escolas? Só se foi a partir de... Não sei, a caminhoneta que sai de lá com as crianças
Isto são transportes escolares. Vamos lá ver. Mas não há nada confundir, mais. Não se pode confundir aqui uma série de situações diferentes. Não é? A rede de transporte escolar, há algum problema com a rede de transporte escolar? Não, isso não há. Ok, Eu estou a rede de transporte escolar funciona, professora? Eu acho que podia ser aumentada até ao 9º ano, por exemplo. Podia ser para todas as crianças. Neste momento não é para todas as crianças. Mas nós, neste aspecto, até vamos além daquilo que é as nossas obrigações do ponto de vista de transporte. Sim, eu não digo que não, mas as nossas obrigações são obrigações de serviço público e morais, para além... E por isso mesmo nós fazemos mais. Agora, confundir a rede de transportes escolares com aquilo que é a rede de transporte... Eu não estou a confundir nada, Não, eu estou-lhe a dizer... eu não estou a confundir nada, eu estou-lhe a dizer... A Cristina estava a perguntar... Que não há atualmente... Sim. Há uma rede... Mas onde é que ela está a rede? É que eu não vejo rede nenhuma. Há uma rede de transportes do Alto Alentejo que todos os dias para regulados. Se Não, é suficiente eu não ou estou a insuficiente é falar outra nisso. discussão. Pedro, há rede ou não há rede? Há muito insuficiente, a mim parece-me que não há rede. Não há rede nenhuma. Parece-me que não há rede. A pessoa não viaja para Porto Alegre de autocarro? Sim, De autocarro já fui há uns anos que ia de autocarro. Mas isso Mas olha, em é agosto eu estou a falar... há autocarro durante o tempo escolar e é um de manhã e outro à noite. Quer dizer, Isso há todo o ano. O das transportes do Alto Alentejo há todo o ano. Sim. Mas de qualquer maneira, eu sei que a CIMA recentemente fez um estudo. Eu participei nesse estudo, respondi a esse inquérito. Mas eu não estou a falar disso. Estou curioso para ver o resultado dos movimentos pendulares de cidadãos nos 15 concelhos de Porto Alegre. Esquece que a pessoa pode ir de táxi. Só que não sei se sabe que há pessoas a ganhar reformas de 200 euros. Sim, senhora. E que têm que pagar o táxi para ir à consulta. Por isso mesmo, esse Isto é transporte... Ainda vão largar mais dinheiro na farmácia. Por isso mesmo, esse transporte pedido é feito Mas tem que estender nesse a mão apoio à caridade. social. Lá Santa Casa da Misericórdia buscar ao almoço ou ao jantar. Quer dizer, Mas isto isso é um inaceitável. projeto ou já está em funcionamento? Ou é daqueles da gaveta? Vou-me repetir. Dia 22 Começa dia 22 de setembro. Dia 22 de setembro. Tem que prestar mais atenção, Cristina. É uma data. Não pode falar só, são as tais não pode falar só na gaveta. São as tais coincidências que dão que pensar, não é? Pergunta aos seus colegas autarcas, que representam as forças da CDU sim. na comunidade intermunicipal. Em 15 concelhos. Pergunte se eles efetivamente já até o projeto piloto deles a andar. Eu gostava de ir aqui a outro tema, porque quando andei a estudar aqui o Conselho de Campo Maior, deparei-me aqui, sobretudo aqui, numa entrevista que a Cristina Mouril deu, que está verdadeiramente preocupada com a questão da segurança em Campo Maior. Porquê? O que é que se tem passado por lá? Porque todos os dias quase ouço relatos, não é grande criminalidade, não é? Mas são pequenos crimes, pequenos furtos, que há todos os dias em Campo Maior. E, além disso, se não houvesse criminalidade em Campo Maior, não havia um projeto metido na gaveta de câmaras de videovigilância, certo? Desde 2021 que está um projeto metido na gaveta para câmaras de videovigilância para os sítios mais problemáticos. E resolveria este sentimento de insegurança Se calhar sim, no Conselho? porque era uma maneira dissuasora e, além disso, se forem imagens gravadas, podem servir de prova depois em tribunal. Luís Rosinha, está na gaveta este projeto e porquê? Isso, nesta conversa, a palavra gaveta já surgiu aqui variedíssimas vezes, nada que a mim me estranhasse, e vinda da parte da candidata do Chega. Efetivamente, nós, do ponto de vista da segurança, temos que nos reportar a dados. E os dados que nós temos são da Guarda Nacional Republicana. Eu já tive a oportunidade, noutro debate, inclusive o professor Pedro Reis, diz ele, da autoria dele, estas palavras, que diz que a vila de Campo Maior é uma vila segura. Nós, os dados que temos é que, efetivamente, aquilo que são os dados prestados à Guarda Nacional Republicana, sobretudo em queixas, devem-se muito aos danos patrimoniais. E muitos deles são, até a própria Câmara Municipal que os apresenta, por danos contra o edificado, por danos contra os espaços públicos. Portanto, não partilha desta percepção da Cristina de falta de segurança? Há momentos, há questões pontuais. Existem questões pontuais, tal e qual como noutros concelhos. E, efetivamente, há problemas. Nós, neste mandato, vivemos um problema de insegurança que se falava nas escolas. Grande alarido da insegurança. Onde o professor também, como era presidente do Conselho Geral, também teve a oportunidade, muitas vezes, de debater esse assunto na minha presença. Nós analisámos aquilo que era um fenómeno que aconteceu efetivamente. Houve um fenómeno que aconteceu e que tentámos todos, a escola, a Câmara, a própria Guarda Nacional Republicana, fazê-lo da melhor forma. Permita-me só que diga à Cristina... E este projeto vai para a frente ou não? Permita-me só que diga à Cristina que a Câmara Municipal, em tudo o que tem sido investimentos, tem colocado já câmaras ao funcionamento. Portanto, nós, aquilo que pretendemos não é que as pessoas se sintam dentro de um Big Brother, é para funcionar como um elemento dissuasor e de elemento de prova.
e acho que isso é muito importante para que as pessoas tenham um sentimento de segurança. Nós temos um protocolo assinado com a Guarda Nacional Republicana, onde estamos neste momento a fazer o trabalho. Nós já temos toda a localização do ponto de vista das câmaras, está em processo de validação na Guarda Nacional Republicana, no Comando Territorial de Porto Alegre, para que depois possamos, em conjunto e como diz o protocolo, Mas que fenómeno é que foi esse? Como é que ficou resolvido? Eu gostava de saber o das escolas, sim. Qual é o estudo científico que fundamenta esta decisão de investir 200 mil euros em câmaras de videovigilância na zona histórica? Exatamente. Mas agora, antes de irmos aí, porque é que as escolas estão cheias de câmaras de videovigilância? Nós temos câmaras de videovigilância no Centro Escolar Comendador Rui Nabeiro para vigiar crianças de 3, 4 e 5 anos de idade. Isto é ridículo. Professor, fica mal dizer isso. Não, a sério, é professor, verdade. fica mal dizer isso. Desculpe. Professor, você tem responsabilidade educativa para dizer uma coisa dessa. Pois tenho, mas eu também represento a voz de quem fala comigo. Mas você tem eu não estou a falar só por mim. Você é presidente do Conselho Geral, do Agrupamento de Escolas. Eu acho, e a CDU acha que tudo o que for feito para prevenir a violência e a insegurança, aliás, nós em relação à violência somos tolerância zero. E quem não cumpre as regras de cidadania, quem não respeita os outros nem as instituições, deve ser punido de acordo com a lei, ponto final. Mas eu queria saber que fenómeno é que foi esse que diz que provocou muito alarido. Que fenómeno é que foi esse? Foi um fenómeno de alarido a partir de 3 ou 4 conflitos que houve com alguns alunos da escola. No interior da escola? No interior da escola e que depois vieram cá para fora, a Associação de Pais, etc., veio fazer manifestações, inclusivamente com alguma ligação a algumas forças políticas que fizeram com que Campo Maior, de um momento para o outro, olha, por exemplo, Chega, não, eu recordo-me que o ainda presidente da Associação de Pais teve uma reunião com o grupo parlamentar do Chega em Lisboa por causa disto. Mas o que é que se passou no interior da escola? No interior da escola houve um aluno que destruiu uns caixotes do lixo, que andou para lá, que agrediu um outro colega, etc. Isso é gravíssimo e tem que ser resolvido devidamente, de acordo com o estatuto do aluno, de acordo com todas as regras. A Cristina juntou-se a estas manifestações? Isso foi feito esse trabalho. Agora lançar a ideia de que Campo Maior é o faroeste e que andou ali toda a gente, isto não é verdade. Isso não é verdade. E cria uma má imagem de Campo Maior e das próprias estruturas educativas que são pontuais. Uma coisa que aconteceu grave, olha, os professores nos concursos nacionais nem queriam concorrer a Campo Maior. Punham Campo Maior em último lugar e o agrupamento de escolas de Campo Maior foi prejudicado porque ficavam as escolhas em último lugar. E nós queremos os melhores profissionais. Vamos ouvir agora, por favor, também a Cristina. Pedro, por favor. Se são crimes pontuais, para que é que vão investir 200 mil euros em câmaras? Essa é a minha pergunta também. Não se justifica. Tem que haver um estudo científico que justifique isso. 200 mil euros em câmaras é muito dinheiro. É o dinheiro dos municípios. Se justificar... Eu já percebi o seu posicionamento, até mesmo tanto dentro da escola. Agora, você também querer questionar aquilo que é a nossa autoridade, que é a Guarda Nacional Republicana. Sim. Desculpe, mas eu reconheço créditos, professor. Isso, efetivamente, se há alguém que pode olhar para aquilo que são os projetos, é a Guarda Nacional com a Guarda Nacional. Mas já está a dizer que não é necessário. Se a própria Guarda... Eu não sei se... A mim parece chama-se protocolo. 200 mil euros em câmaras de videovigilância. Chama-se protocolo. As escolas estarem cheias de câmaras de videovigilância. Tenha calma com os 200 mil euros podem ser feitos todos numa fase. O Presidente contratou 2 seguranças privados para o centro escolar. Houve já várias pessoas que me disseram assim, o que é que eles andam aqui a fazer? As pessoas merecem todo o respeito, eles dão o seu melhor, etc. O professor Pedro Reis... Este é um investimento que se justifica ou não. Não haverá áreas prioritárias para investir o dinheiro do município. Para além desta, a segurança é importantíssima. Vamos agora ouvir a Cristina. Eu concordo com as câmaras de videovigilância. O que eu não percebo é se esses senhores dizem que a violência é pontual, porque é que vão investir 200 mil euros em câmaras? Mas se nós podemos melhorar efetivamente aquilo que é a própria preocupação da Guarda Nacional Republicana em fenómenos... Ouça, Cristina, nem tudo o que se passa em Campo Maior tem a ver com fenómenos de agressão. Há outro tipo de fenómenos em Campo Maior. Nós somos uma localidade que vive junto à fronteira, que viveu sempre de outro tipo de situações. Há questões importantes do ponto de vista até de uma coisa que Campo Maior porque Campo Maior é muito conhecida, que tem a ver com o fenómeno das extorsões através do MBWay.
também têm conhecimento disso. Este é o tipo de Câmara. A Câmara Então, não vai servir, a Câmara não vai servir Essas única e instruções da exclusivamente. MBWay são feitas em casa, não são feitas na via pública. Não são feitas nas caixas multibanco, Cristina? Também. Não? Afinal, Nas caixas de multibanco? sim. Portanto, depois há um levantamento associado a isso, não é? Sim, já percebi. Há um levantamento associado a isso. Portanto, há aqui uma série de questões. Parece que estamos a querer olhar só para aquilo que é o acontecimento de uma agressão, de uma qualquer extorsão. Não, aquilo que as câmaras vão ditar são outro tipo de situações. Há controles da via pública, há questões de há movimentações. E nós dizemos que tudo o que se puder fazer para prevenir a violência é bom. O professor já se está a Mas corrigir. tem que ter um fundamento. Não estou a corrigir Já se está a nada. corrigir, já se está a corrigir. Coisa Porque eu vou dizer uma coisa, eu já ouvi falar na escola. É importantíssimo. Eu já ouvi falar na escola. E, E efetivamente, tem que haver um respeito pelas pessoas, nomeadamente pela oposição. Eu queria chegar aqui ainda a outro tema. A oposição, há bocado a candidata Cristina falou na questão do medo, etc. Eu não tenho medo nenhum, não estaria aqui. Mas eu acho que há pessoas em Campo Maior, nomeadamente ligadas a funcionários das autarquias, etc., que têm algum receio de falar dentro do local de trabalho. Já me disseram isto. Eu não estou a falar por mim, por pessoas que me disseram. E isso acontece porque não é respeitada Então está-me a dar razão, a não há liberdade oposição. de expressão. Eu tenho aqui o Estatuto de Direito da Oposição, que diz que nós temos o Essas direito coisas no papel são muito bonitas. à informação diretamente por parte do Executivo. E diz assim no artigo 5º do Direito da Oposição: os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias e que não façam parte dos correspondentes órgãos executivos ou que neles não assumam pelouros, têm direito de ser ouvidos, sobre as propostas dos respectivos orçamentos e planos de atividade. Quando é que o professor não foi ouvido? O professor foi Eu estou a falar dos... O professor foi deputado municipal. Eu O sou... professor foi deputado municipal nos últimos 4 anos. Ainda sou. Ainda é. Falamos Ainda em fim de sou. mandato. Claro. Mas houve alguma dificuldade? Qual é que foi o seu problema? Porquê é que o professor Qual diz foi a isso? dificuldade para Porque se eu for Presidente de Câmara, vou cumprir a lei e vou convocar a oposição para os ouvir mas eu não estou a sobre, falar disso. Não sobre foi isso os que eu documentos falei. previsionais, Eu estou a sobre os falar orçamentos, de sobre outra- tudo. Nós fazemos propostas Uma coisa é certa, em eu, se for executivo Presidente camarário, da Vamos com ouvir a os nossos Cristina, por favor. vereadores. Vamos ouvir a Cristina. Eu, se for Presidente da Câmara, não servem Pedro, para nada. eu, quer se for dizer. Presidente da Câmara, garanto-lhe que todos os camaiorenses vão ser tratados de igual forma. E as pessoas não vão... Independentemente do partido político. A começar pelos eleitos. A começar pelos eleitos. E outra coisa, eu se for Presidente da Câmara... Mas é uma coisa como que não Chega- acontece atualmente em Campo Maior. Deixa-me só concluir aqui. Força. Como Chega não tem juntas de freguesia, não vai concorrer a juntas de freguesia, podem ter a certeza de uma coisa: qualquer Presidente da Câmara de uma junta de freguesia que me diga que vai fazer isto, ou aquilo, ou outro, para benefício da população, eu aceito. Eu não vou chumbar medidas que vão beneficiar a população só porque vêm ou do PCP ou seja daquilo que for. Eu estou ali para resolver o problema dos campo-maiorenses. Não é para ter quintais de ai, tu és do Chega, ai, tu és do PS. Isso comigo não vai acontecer. Fica essa garantia da Cristina e eu vou continuar aqui com a Cristina porque tenho a indicação que está em desequilíbrio de tempo em relação aqui ao Pedro e ao Luís, em relação ao turismo, porque também estive a ver o seu, do que estive a estudar e sobre os seus objetivos para Campo Maior e para esta candidatura. Uma das propostas é a criação de uma praia fluvial. Mas quero descobrir mais. Pronto, era a criação de uma praia fluvial que já estava, também que já tinha sido prometida, ou na Enxara ou no Abrilongo. Temos que criar infraestruturas para ter turismo, como por exemplo casas de banho públicas, um hotel, porque os turistas têm, para mim turismo, eu já disse isso, para mim turismo não é eu ir a Campo Maior, dar uma volta uma manhã ou uma tarde e ir-me embora. Turismo de passagem. Sim, para mim É preciso turismo prolongar a estadia. É preciso as pessoas passarem férias em Campo Maior, é preciso ter uma unidade hoteleira em Campo Maior, que não há. Parques de campismo também, para caravanas, também não há. Houve um parque de campismo ao pé da barragem do Caia, que foi fechado, também não sei porquê, pronto, mas foi fechado. Eu tenho que procurar informação. Mas é assim, Depois vem dizer que não mas sabe. escuta uma coisa, eu não me interessa porque é que foi fechado. O que eu me interessa é que foi fechado.
E aquele parque, e foi Mas fechado. mas tem que saber os motivos, não pode dizer. A mim não me interessa, não, e assim interessa-lhe, enquanto Sim. candidato à Câmara Municipal de Campo Maior, Sim, assim interessa-lhe saber toda a interessa-me, só que informação, eu não tal tenho- como o professor há bocado leu, do Só ponto que de vista é assim, daquilo que eu é não tenho o Estatuto de Direito da informação Oposição, privilegiada. não tem informação privilegiada, deve procurá-la. Porque Bom, nós mas temos, fechou, nós temos um mas site, fechou, temos não um fechou. site da Câmara Mas fechou, Municipal não fechou. onde estão colocadas Mas todas fechou, as não atas de fechou. reunião, quer da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal. Sim, mas fechou o parque ou não fechou? Olha, nem vou responder. Pronto. Nem Fechou. vou O facto é responder. que o parque está Claro. fechado e o Partido Socialista prometeu, inclusivamente, uma ciclovia até lá. Até ao parque. E não fez nenhum centímetro. É Sim, verdade. isso é verdade, isso São é um as tais facto. promessas. Mas há uma coisa Em que- levam aos 2021? eventos. É Em grave. 2021? Sim, em 2021 foi prometido. Foi está no prometido programa uma- foi prometido uma do rede de Partido ciclovias. Socialista. E eu Agora, acho que Não Campo há, Maior e já isto é merece importantíssimo de fazer, porque para atrair já merece um turistas, para hotel. desenvolver o turismo, tem que se fazer Vamos um só deixar trabalho aqui decente também a nestas Cristina áreas. não é? concluir e depois já vamos também Acho que conhecer Campo as Maior vossas propostas. já merece um hotel. Aqui em Elvas há, penso que três. O que é que vai fazer para trazer esse hotel, se for eleita no dia 12 de outubro? Tem que falar com um grupo hoteleiro para trazer o hotel para Campo Maior, que acho que era uma mais-valia, termos um hotel em Campo Maior. Vamos saber as vossas propostas, também perceber, deve querer explicar certamente porque é que não cumpriu a promessa da ciclovia. Com certeza, isto basicamente Não quando foi, nós... não foi por falta de propostas da CDU. Nós fizemos várias. E para melhorar, Sou eu ou é inclusivamente, o ambiente. sou eu- Vamos ouvir o sou Luís, ou eu já professor? vou assim, É que Pedro. o professor hoje está muito interventivo, está a aproveitar os momentos de televisão. Um debate é para isto Claro mesmo. mesmo. Claramente. Aquilo que nós temos feito foi um trabalho de consolidação turística. Efetivamente, quando nos comparamos com Elvas, nós temos a noção que Elvas começou um projeto turístico há mais de 20 anos. Hoje em dia consolidado, por exemplo, com a presença de uma cadeia hoteleira como é a Vila Galé, no espaço onde estamos. E nós iniciamos esse processo há 4 anos atrás. Nós, neste momento, fizemos uma coisa que foi: os espaços públicos estão recuperados, estão visitáveis, temos 8 espaços museológicos para a visita em Campo Maior. Eu defendo o número de visitantes que temos, porque à data não tínhamos nenhum. Portanto, só havendo mais um no ano de 2021, para nós já era uma vitória com certeza. Mas não, as coisas estão consolidadas, temos gente, criámos emprego, do ponto de vista da função pública, criámos emprego, colocámos muitos jovens a trabalhar do ponto de vista turístico no seu concelho, na sua terra, e é importante nós percebermos que isto é um caminho que se vai consolidando, onde é claramente importante perceber que não pode ser todo o erário público a assumir aquilo que é a perspectiva dos privados. Por isso mesmo, nós também não tínhamos praticamente alojamentos locais ou turismo rurais, e hoje temos praticamente 30. Portanto, houve aqui também já um crescimento consolidado em que o privado percebe que há visitantes. Mas nós concorda primeiro- com a Cristina de que é preciso prolongar a estadia dos visitantes, Concordo dos turistas? plenamente. Eu próprio, durante estes 4 anos, através do turismo do Alentejo, participámos conjuntamente com os municípios de Porto Alegre e de Avis em apresentações a privados, a promotores privados, daquilo que era os nossos conceitos, porque temos os três a mesma preocupação. Necessitamos de uma unidade hoteleira e percebemos que há, neste momento, em Campo Maior, já um privado a trabalhar, já está a trabalhar para poder recuperar o Hotel Santa Beatriz e vir a retomar aquelas 36 camas que para nós são mesmo muito importantes. Portanto, isto é um processo. E Campo Maior vai ter ciclovia nos próximos 4 anos se for reeleito? Se a Câmara for comandada pela CDU, vai ter de certeza. Isso Mas eu pode estou a garantir. perguntar ao Luís. Duvido já falhou uma muito. promessa. Ele cumpriu e não Vai ou não? prometeu. Vamos olhar factualmente, Rapidamente, por favor. factualmente para aquilo que é a questão das ciclovias. Nós vivemos em meios urbanos pouco densificados. A circulação, se quiser ser feita de bicicleta, mesmo sem ciclovia, é feita. Mas você prometeu quando se candidatou em sim. 2021. Depende, vá de E se calhar- bicicleta. e se calhar- O Luís Rosinha que vá de bicicleta a se calhar- Sãozinho. e se calhar- Se calhar, Ou a pé. se Se calhar, em vez leva de com fazer um uma caminhão em ciclovia, cima. era melhor recuperar as estradas municipais. Também, Que só também. anda- Por isso mesmo só neste- se anda lá de pick-up por isso e Por de isso jeep. o orçamento mesmo neste- do município devia ter lá, sem ter que recorrer a crédito especial, 1.400.000 euros, para, quer dizer, para recuperar se o uma orçamento- estrada, se o que acho que é só a orçamento estrada da natural dos tais Ou é- cerca de 15 milhões de euros que gera o município, não dá para os caminhos. Eu penso, então, sabe o que há de dar para quê? Sabe o que é Há de dar caricato? para quê? Sabe o que é caricato? É o professor ter estado 4 anos na Assembleia Municipal e ainda vir questionar aquilo que é a gestão financeira de uma Câmara Municipal. Sabe porquê?
porque você não prestou devidamente atenção durante estes 4 anos àquilo que foi uma gestão financeira Tomaram os nossos vereadores. honrosa, E tomaram os nossos vereadores também. Uma gestão financeira honrosa, que muito me orgulha e que nos trouxe para praticamente E também um nos endividamento... Estamos quase a chegar ao fim. inglórias a longo prazo. Olha, o caso das piscinas municipais. 10 mil euros por mês durante... Também foi neste último executivo. grave. Também foi neste último executivo que se resolveu. Pois. Não criou o Mas problema, foi o mas Partido resolveu. Socialista que criou o Estamos quase a problema chegar ao e fim que do agora nosso os tempo. campoeirenses estão a pagar Porque o caro. Partido Porque o Partido Socialista... Meus senhores, estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Eu queria que me respondesse a esta pergunta para ainda ouvir as propostas do Pedro. Não vamos ter tempo. Isto é mesmo muito fácil de dizer. Sabe porquê? Sabe porquê, Cristina? Sabe porquê, Pedro? Porque o Partido Socialista, nestes 50 anos, tem confiado, tem dado confiança aos campo-meirenses. E os campo-meirenses têm, 4 em 4 anos, dado a confiança ao Partido Socialista. É isso mesmo que eu espero no próximo dia 12 de outubro que aconteça, é que as pessoas digam que efetivamente há uma continuidade sobre o Partido Socialista. Porque, por exemplo, Sim, o professor... porque 50 anos não chegou para porque fazer nada. Professora, porque a Cristina, por exemplo, queixa-se, diz que teve dificuldade em criar Pedro, listas. vamos ouvir Se calhar devia ver o exemplo, por exemplo, da CDU, que de 4 em 4 anos cria as suas listas Eu tive dificuldade para ir em criar a todas as listas órgãos. porque as pessoas têm medo de dizer... O professor Pedro Não Reis é a vamos oposição. continuar a repetir o que já foi dito, porque senão não saímos daqui. O partido que o professor Pedro Reis representa é a oposição há 50 Não é um anos. partido, é uma coligação do PCP e do Partido Ecologista aos Desculpa. Verdes. E de muitos independentes também. Mas há 50 anos que conseguem ter candidatos à Câmara Municipal e aos outros órgãos do Conselho. É um trabalho de bases, com certeza, que o partido da Cristina vai ter que começar a Luís, a vai-me fazer. desculpar muito rapidamente. Tenho que ir ali ainda às propostas para alavancar e dinamizar o turismo em Campo Maior por parte da CDU, mas tem que ser mesmo melhor rápido. comunicação. Olha, eu tenho aqui um papelinho das quinzenas gastronómicas. Eu há dias estive na CIFA. E depois o papelinho que estava por cima, que era distribuído aos turistas, é as quinzenas gastronómicas de quando? Estamos em 2025. De 2024. 2024. E depois está cá a quinzena do arroz, a quinzena do bacalhau, a quinzena das sopas. E isto está desatualizado. Era o que lá estava em cima. Não, são pequenos pormenores que são importantes. A informação aos turistas deve estar em cima. Com certeza, mas há muitos erros. No outro Luís, dia, por na favor, Assembleia temos que deixar Municipal, terminar o Pedro. Estamos sem discutíamos a questão das agendas culturais. A última agenda cultural, graças à intervenção da CDU, só saiu, já não com 3 semanas ou 15 dias de atraso, mas saiu com uma semana de atraso. Havia um ato importante da Casa da Santa Beatriz da Silva no dia 1 de setembro e a agenda cultural chega à Casa dos Campoeirenses no dia 8. Portanto, é melhorar a comunicação e levá-la a tempo e horas aos campoeirenses e a todo lado e respeitar os trabalhadores que trabalham nas instituições. Há muita gente na área do turismo de Campo Maior a trabalhar de uma maneira precária. Passou a voar esta hora de debate e mesmo no fim, esta é mais um desafio, igual ao diferente do início, mas igual para todos. Vou começar aqui pela Cristina Murilo. Qual é que será a primeira medida que vai pôr em prática se for eleita Presidente da Câmara de Campo Maior no dia 12 de outubro? A primeira medida é ver as dívidas que estão na Câmara, que o PS deixou, e torná-las públicas. Porque eu, se for Presidente da Câmara, não há nada feito por trás do biombo, é tudo transparente e os campoeirenses vão saber de tudo o que se passa na Câmara. Luís Rosinha. Permita-me que rebata e diga já que não, isto é acusação. Não temos Desculpe, tempo. mas isto são acusações, temos que ir à que é medida. feita à minha gestão de quem desconhece claramente até o Conselho. Permita-me que lhe diga. Já disse que desconhece várias vezes, vamos à medida. Acho que os campeões também perceberão isso comigo. A questão que aqui está, falava-me sobre... Primeira medida que vai pôr em prática, no seu caso, se for reeleito. Eu vou dar já uma medida e até entrar aqui no campo educativo, um campo muito querido aqui do professor, do candidato Pedro Reis e todos os campoeirenses, que será, nós iremos criar um regulamento de apoio a todas as famílias cujos filhos tenham necessidades educativas especiais. É um fenómeno crescente também no nosso Conselho, mostra bem a atenção que nós colocamos a esta matéria. A primeira medida é, por exemplo, supervisionar, pedir uma auditoria à água, à concessionária de água. Aliás, houve um debate em que estivemos e eles vieram ao encontro da CDU pela gestão pública da água. Muito bem. Mais qualidade. Meus senhores, muito obrigada por terem participado neste debate. Como vos disse, estamos sem tempo. Obrigada mais uma vez. Espero que os campomaiorenses também tenham ficado esclarecidos, ou melhor, esclarecidos. Nós voltamos a encontrar-nos muito em breve, quem sabe, a falar sobre o seu conselho. Obrigada. Fiquem bem.